Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender aqui na Rádio Capital. São 6 horas e 5 minutos, quase 6, né, Fernando Mora? Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão conectados no YouTube na Capital com você. Hoje a gente vai falar sobre direito, empreendedorismo e inovação. E hoje quem me acompanha aqui na mesa é o meu querido Fernando Mora, o Pedro Casagrande, que vocês já conhecem. Olá, meninos. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Estela. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Quem nos acompanha aqui na mesa também é o doutor Ronaldo Martins, ele que é advogado com mais de 40 anos de experiência, fundador do escritório Ronaldo Martins Advogados. E o doutor Ronaldo também é bacharel em Ciências Contábeis e bacharel em Ciências Econômicas. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Oi, Estela, Fernando, Pedro, eu que agradeço aí o convite e espero levar um pouco de informação para os novos e futuros empreendedores. É verdade, eu fiquei sabendo que você gosta muito de inovação, né, doutor? Esse é um termo, vamos chamar, recorrente atual, mas a gente vem inovando desde que montamos ou fundamos o escritório, né? Então, inovação é um termo que para nós é como se fosse um déjà vu. Vem e vem vindo há muito tempo. É isso mesmo. E você que tem alguma dúvida sobre direito, sobre empreendedorismo, manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp ou pela live do YouTube, mandem mensagem de texto, áudios, a gente adora, a gente ama áudio. Eu sempre digo que esse programa ele é feito para você que quer sair da informalidade, para você que quer se inspirar, ter boas ideias, para você que tem dúvidas, enfim, para você que quer aprender com quem faz a diferença em todos os setores da nossa economia. Pedro, fala qual é o nosso WhatsApp para os nossos ouvintes mandarem mensagens pra gente. O número aqui da capital é 983345777. Mande o seu áudio, mande a sua mensagem que a gente vai ficar muito feliz em ter vocês aqui nesse papo. Repita, Pedro, por favor. 983345777. É isso aí. Doutor Ronaldo, vamos começar falando com para quem ainda não te conhece. Quem é você? Em que momento você decidiu empreender na sua área e como é empreender no direito aqui no Brasil? Bem, é um começo complicado, porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? E num dado momento, por força dessa experiência adquirida num grande grupo empresarial brasileiro, a gente entendeu que aqueles conhecimentos deveriam ser replicados para mais empresas. Foi quando então a gente decidiu montar o escritório, né, visando explicar e explorar mais esses conhecimentos adquiridos no mundo corporativo, do outro lado da mesa, né? Uma coisa é você estar dentro da empresa, outra coisa é você estar do outro lado como um provedor de serviços, né? Então foi nesse momento que a gente decidiu abrir o escritório e estamos até hoje, há 33 anos, né? Isso lá em 1990. Doutor, e de lá para cá? Você lembra de todos os seus clientes? Como é que foi essa trajetória até aqui? Boa pergunta, porque o nosso turnover de cliente é muito baixo. Então nós temos clientes que têm 33 anos conosco. Pode parecer que não, Nossa. Mas são fiéis e têm se mantido fiéis conosco durante todo esse tempo. E a que você atribui essa fidelidade dos seus clientes? É a confiança, é o respeito, não só esses dois pontos, mas é a forma ética como nós trabalhamos, e a segurança que a gente dá para os negócios, os nossos clientes, porque isso que é o importante. Você não pode trazer para eles nenhum risco, nenhuma exposição patrimonial, né? Então, o empreendedor ou o pequeno empreendedor precisa de segurança. E ter do lado quem conhece um pouco daqueles negócios para ajudá-lo. Então, a gente tem adotado esse mantra desde a fundação do escritório. Que tipos de empresas vocês atendem hoje, doutor? Hoje o segmento é muito amplo. Nós trabalhamos com praticamente todos os tipos de segmentos. Indústria, comércio, serviços, startups, tecnologia, né? Educação, medicina. A gente tem uma variedade muito grande de clientes, cada um atuando nesse segmento. E a gente vai acumulando essa experiência que é comutativa. A gente sempre troca a experiência com todos
os segmentos, né? E a sede do seu escritório hoje fica aqui em São Paulo. Quantos advogados trabalham com você hoje, doutor? Nossa sede fica em São Paulo. A gente tem filiais em vários estados, como Fortaleza, Campinas, em vários lugares, né? Hoje nós temos por volta de 35 a 40 advogados, ou a equipe técnica, né? Fora a parte administrativa. Né? E temos o escritório em Miami, que cuida da parte de planejamento patrimonial, de wealth plan, para grandes grupos familiares, sucessão familiar, sucessão empresarial. E a nossa base fica em Miami por força da proximidade com os mercados que atuam nesse segmento. Né? Pela sua experiência, o que um empreendedor precisa observar antes de abrir o primeiro negócio, doutor? Como economista, fica fácil de responder. Você precisa fazer um planejamento prévio, fazer uma pesquisa de mercado, você precisa fazer um fluxo do seu negócio, né? Qual é a cadeia de atividades do seu negócio, fazer um framework, e com base nisso você consegue, em cada etapa, verificar todas as dificuldades que você tem. Então não é só uma parte jurídica de constituição da empresa, né? Mas, enfim, a viabilidade econômica e financeira do meu negócio. E aí exige um planejamento prévio, né? Um estudo de mercado. E para atender uma gama tão grande de clientes, imagino que você tenha várias áreas no seu escritório. Nós não somos um escritório que possa ser dito como full service, né? Não é isso. A ideia é que a gente tenha especialistas em cada uma das áreas do direito, como ambiental, tributário, civil, trabalhista, né? Fusões, aquisições, de forma que a gente atenda a demanda dos nossos clientes. Ou seja, que negócios ele tem, que ele precisa de uma especialidade diferente para atendê-lo. Então não é um full service, a gente atende todo mundo com todas as áreas do direito, mas sempre a demanda vem do negócio específico de cada cliente. Então a gente tem que ter uma equipe que dá suporte para essa demanda individualizada, especializada, né? Qual é o modelo de trabalho que vocês adotam hoje, doutor? E qual a sua opinião sobre o modelo híbrido? Olha, desde a pandemia, que começou em março de 2020, né, a pandemia, nós ficamos no remoto direto. Então, para nós hoje não importa onde o nosso advogado esteja, né? Ou seja, não importa o lugar, nem o horário, nem a condição. Ele está disponível para trabalhar. E a gente não tem mais esse patrulhamento. Para nós, o que rendeu de benefício foi não ter um patrulhamento, né? A ideia era que a gente tivesse o engajamento do nosso advogado no cumprimento das suas obrigações, no cumprimento dos seus prazos, das demandas dos clientes. O que importa, a gente tem um caso muito curioso. Eu tenho uma advogada que ela gosta de trabalhar da meia-noite até às 6 da manhã. Nossa, é uma coruja. É uma coruja, ela adora isso. E ela tem um bom desempenho naquele horário. E não só tem um bom desempenho, como ela entrega. A entrega é dentro daquilo que precisa, dos prazos que tem. Então, esse trabalho remoto, ele tem nos permitido uma produtividade muito mais ampla e segura do que antigamente do clock, né? Clock in e clock out, né? Uhum. Bater o cartão. Bater o cartão. Das 9 às 6. Das 9 às 6, a né? gente sabe. Né? Então, e também tem uma facilidade que o judiciário tem acompanhado isso, né? Ou seja, como o judiciário está se digitalizando totalmente, hoje você não precisa ir ao fórum para peticionar. Sim. As petições são todas eletrônicas, digitais, até meia-noite. No teu prazo vai até 11h59 e 99. Né? Então, o pessoal, às vezes, com essa flexibilidade toda, a produtividade aumentou bastante. Claro que isso interfere um pouco no dia a dia, né, de cada um. Você conciliar trabalho pessoal ou atividades pessoais com o trabalho, mas com essa flexibilidade toda, nós não tivemos nenhuma dificuldade no escritório com relação a adotar, desde nesses 3 anos, esse trabalho remoto. Tudo isso graças à tecnologia, né, doutor? Sem isso a gente não teria. Quando veio a pandemia, a nossa migração para o trabalho remoto foi assim, imediata. Não tivemos nenhum tipo de problema técnico, porque o pessoal já estava acostumado. Eu já tinha advogados que trabalhavam conosco há 15 anos em casa, né, em remoto. Então, nós não tivemos dificuldade nenhuma em fazer. Claro que precisou de algum ajuste em termos de equipamento. Nós tivemos que fazer um kit para cada funcionário, com celular corporativo, impressora, um laptop, novas telas, né,
O pessoal lá no escritório está acostumado a trabalhar com 2, 3 telas, né? Parece uma casa de câmbio. Né? Mas então, tivemos que fazer esse ajuste técnico e fornecer todo esse suporte para os nossos advogados. E, aliás, não foi só para os advogados, né? Desde a nossa copeira até o advogado mais graduado, todos receberam esse kit. Então foi um ajuste rapidinho e agora praticamente é imexível. E você pode me dar um exemplo para quem está ouvindo aqui o nosso programa, o Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital, de que maneira vocês aplicam a tecnologia de fato no dia a dia de vocês? Olha, nós temos uma equipe de tecnologia que está conosco desde a fundação do escritório, portanto 33 anos, né? Então a gente sempre vem usando essa equipe, ela sempre vem utilizando as ferramentas mais modernas, os aplicativos, tudo aquilo que está disponível em termos técnicos disponíveis, nós estamos utilizando para melhorar o desempenho do nosso advogado. Ou seja, tudo tem que estar voltado para dar mais disponibilidade a cada um dos advogados para poder pensar, para poder trabalhar de forma mais eficiente e eficaz. Então a tecnologia hoje para nós é fundamental, tanto que nós tivemos um crescimento muito grande nos últimos 2 anos no escritório, em termos de cliente, processos, volume de processos, mas não precisamos contratar ou aumentar a equipe. Olha só, interessante, né, Pedro? Não por uma opção, mas pela própria condição do uso da tecnologia, né? Então a gente hoje, e a gente acha até que temos uma certa capacidade, não ociosa, não posso dizer assim, mas temos uma capacidade adicional para receber mais 30%, 40% de volume de trabalho que a gente não vai precisar de gente. Interessante porque vocês capacitaram essas pessoas para entenderem a tecnologia e continuarem o trabalho de uma maneira eficaz, né? Exato, porque isso como se diz assim, uma incorporação de um conceito, é a incorporação de uma filosofia, né? Então a gente, além do aspecto técnico que cada advogado tem que ter, não só o advogado, mas todo mundo, você tem que entender que isso é benéfico e que tem que ser usado em benefício da pessoa, do seu crescimento profissional e da demanda dos clientes. Então isso, felizmente, a gente conseguiu essa incorporação há bastante tempo, então tem dado um resultado enorme, né? Muito bom. Doutor, qual a sua visão sobre a inteligência artificial? Porque muita gente ainda até tem medo, né? Não tem coragem de mexer naquelas ferramentas e a gente sabe que muitas profissões vão acabar, né? Como você enxerga a inteligência artificial? Eu vou explicar um pouquinho usando algo que aconteceu comigo. Eu venho da época do mimeógrafo. Eu acredito que muitos jovens, a geração Z, hoje nem sabem o que era um mimeógrafo. Eu sei o que é, doutor. Explica, doutor, por favor. Né? Fax hoje em dia, porque é um pouco mais próximo, mas você lembra, né? Sim. Você lembra? Mas quem usa hoje um fax? Pois é muito difícil. Na época da contabilidade, eu me lembro, a gente usava gelatina, ficha tríplice. Quem gelatina. aí é da época do fax? Manda uma mensagem aqui no nosso YouTube pra gente saber. Então, a resposta é, vamos ter que usar. Todo mundo vai ter que usar, todo mundo vai ter que se adaptar e usar essas ferramentas que estão disponíveis, né? É uma evolução natural, então as pessoas não podem criar barreiras para si próprias. E nós, nos negócios, menos ainda. Verdade, em qualquer área, Em qualquer área. Não então, só no direito. Inteligência artificial é o canal para você adquirir muito mais produtividade, muito mais eficiência, muito mais rapidez. Porque hoje em dia, na nossa atividade, você tem a área jurídica considerada por muitos como um custo. Bom, se é custo, cada vez que ela aumenta, você tem uma perda de cliente. Então, e o cliente continua demandando, porque os problemas na área dos negócios continuam. Se os problemas aumentam e você é um custo, como é que você tem que equilibrar essa equação se você não tiver eficiência, se você não tiver produtividade, não tiver rapidez nas respostas? Para ir tudo isso, você tem que estar preparado, porque você tem que abaixar o custo, dar respostas mais rápidas, mais eficientes, mais assertivas. Então, inteligência artificial ou tecnologia, não vamos dizer, porque a inteligência artificial é uma ferramenta muito útil para os advogados hoje em dia. Doutor, mas como, na sua opinião, as pessoas podem perder o medo, as empresas podem perder o medo de usar? Porque, na realidade, muitas pessoas, eu acredito, que tenham medo disso. Da inteligência artificial, do que ela pode fazer. Como na sua cabeça
Olha, pessoas eu dou um exemplo podem seguinte. perder esse medo? Eu estudei bastante, como eu falei, 3 cursos, 2 mestrados, tudo no Mackenzie. E eu me lembro muito bem, quando a gente tinha que estudar alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca do Mackenzie, e aí subia pelas escadas, ia pegar livro. Nossa, era uma loucura, né? E hoje em dia você não precisa disso. Com Você já... Kindle, com né, um Você livro recebe- digital, é, não no próprio celular, no smartphone, smartphone, você Claro, já consegue é. ter acesso a Não, informações. todo mundo deve lembrar, você ia atrás da Barça. A Barça, o Pedro não é da época da Eu só Barça. conheço de nome. Aí, tá Mas vendo? nem a Pedro, então. biblioteca da minha faculdade eu não utilizo. E aí a É resposta... muito raro. E a resposta para a sua pergunta, Pedro, quem era a empresa que patrocinava ou que editava a Barça? Sobreviveu? Eu não sei se reinventou, isso eu não tenho essa informação. Eu doutor. acho acredito que que não. não. Eu acredito Então que não a resposta é essa, se você não for, não pode ter medo, porque senão você vai ser comido, você vai ser, vamos dizer assim, alijado do teu negócio, do teu mercado. também. Tem que se adaptar, então. Tem que, não é nem adaptar, Se você tem que inovar. usar. Você Usar. tem que usar mesmo, né? Inovar, né? Inovar. Não é que você vai inovar, porque a inovação é algo que vem da mente, da criação, mesmo o empreender. O que é empreender? O que é empreender? Eu Né? gosto É desse criar, conceito. é inovar, é trazer novos negócios. Agora, como fazer isso da melhor Sim. forma? É com tecnologia, porque hoje um pequeno empresário, nós verificamos isso na pandemia. Os mais beneficiados com a pandemia foram os pequenos negócios. E os da área de tecnologia também, doutor. Eu entrevistei sim. muita gente Não, da área de tecnologia. Mas que isso é a parte expandiu. técnica do conteúdo, Sim. mas estou dizendo, o pequeno e médio empresário, depois da pandemia ou com a pandemia, ele expandiu os seus negócios, ele atingiu um mercado que não tinha. É verdade. Então os pequenos, mas por que para ele foi benéfico? Primeiro porque ele não tinha acesso, e com isso ele passou a ter acesso. E passou a passar produtos e serviços a custos menores do que as grandes organizações, que Sim. tinham toda a sua estrutura para ser custeada. Então o pequeno e o médio empresário, ele teve uma facilidade muito grande com a pandemia. Agora não pode retroceder. É verdade. Sim. E como aqui. isso está evoluindo, ele tem que ir atrás, não pode parar. E de alguma forma isso é benéfico para o comprador ou para quem seja e para o próprio empresário, né? Não, hoje você verifica, você vê produtos que têm uma diferença, vamos dizer, o Buscapé. É só você fazer uma comparação de preço, você vê a diferença entre Sim. aquele que é fornecido por um pequeno empresário, um pequeno negócio, do grande. Nossa, muita diferença se for É. absurdo. Então isso facilitou o mundo do empreendimento, né? E vai facilitar muito mais. Eu estou dizendo porque você não tem... A gente chama em economia de head account, né? Não é uma expressão que talvez não seja conhecida. São os custos adicionais para a sua estrutura administrativa. Hoje em dia, com tecnologia, você não... Elimina praticamente. Elimina. Olha, gente, a Marli Gomes, bem-vindo ao convidado. Mimeógrafo é do meu tempo, kkk. Um beijo, Marli, sempre aqui com a gente. Arthur Bronx, boa noite, Arthur. Joelma Silva, boa noite, Viver Empreender TV, boa noite, Joelma. Fico muito feliz quando a gente recebe as suas mensagens de todos vocês. O doutor Ronaldo Martins, ele é advogado, ele é bacharel em economia, em ciências contábeis. Ele está aqui para esclarecer várias dúvidas sobre direito, sobre empreendedorismo, sobre inovação. E tá um bate-papo tão gostoso e tá passando tão rápido que nem eu tô acreditando, doutor. Um dos slogans do seu escritório é o seguinte: o lugar onde os negócios acontecem. Doutor, como empresário, como você propicia que esses negócios aconteçam? Como você propicia esses negócios? Então, a gente linka os nossos vários clientes entre eles. Então, esse é o primeiro ponto. É um network empresarial, não é um network de marketing ou pessoal, né? Então, a ideia é, puxa, eu estou discutindo um planejamento para uma empresa, mas tem um outro cliente que fez isso, ou que pode ser algo importante na cadeia dele. Então, a gente aproxima os clientes, né? E o outro ponto que é importante para nós é o fato da gente dominar matérias econômicas, contábeis e jurídicas. Então você consegue, ao analisar o negócio do cliente, entender onde efetivamente está o problema. Pode ser que não esteja numa matéria jurídica. Pode ser numa matéria econômica, como eu comentei, ele não sabe como fazer um budget, não sabe como precificar o seu produto, não sabe como fazer uma precificação adequada. Então, às vezes, né, o problema não é só jurídico. Então a gente consegue, né, fazer negócios. Fazer fusão entre empresas. A gente muitas vezes já tivemos um caso
onde a gente sugeriu e foi aceita a fusão de 2 clientes. Olha só. Nossa, Foi uma bela solução. Foi uma então. bela solução. Então, a nossa cabeça é voltada para negócios, ou seja, o direito tem que ser um facilitador. Ele não pode ser um complicador, né? Uma pedra no sapato. Não pode ser, não. E Assim, muita a gente gente vê nunca... o advogado assim, né, doutor? Eu gostaria é. de tocar nesse ponto. Muita gente vê o advogado como aquele cara que não fala a nossa língua, que fala juridiquês. Isso é muito chato. Eu, como jornalista, posso dizer que muitas vezes eu não entendo o que os advogados estão dizendo e quero saber o que você faz como advogado para se aproximar dos clientes, de Então, verdade. a gente usa a linguagem do cliente. Não, porque a educação, a formação do advogado, ela é muito hermética, né? É muito Como o nosso hermética. sistema é totalmente codificado, o advogado é ensinado, ele é treinado para entender o código. Então ele sempre vai dizer sim ou não, pode ou não pode. E essa é a diferença de quem tem uma formação adicional em matéria econômica ou matéria contábil ou até em negócios, porque você tem que entender a linguagem do cliente. Ele está querendo fazer um negócio, como ele pode fazer melhor aquele negócio? Não é? Isso não vai estar no código, né? Está na liberdade econômica do cliente fazer aquele negócio. Então você tem que auxiliar, tem que ajudá-lo a encontrar os caminhos para montar um bom negócio. Então é essa linguagem que a gente tem e que faz com que a gente se aproxime cada vez mais dos clientes, né? Sim, e a partir da sua experiência, o que a gente pode esperar para o mundo dos negócios nas próximas décadas? Doutor, essa pergunta é muito ampla, mas o que você observa de transformações eu acho assim, no mercado? como a moeda tem 2 faces, você tem o lado bom, né, que é a história do copo meio cheio ou o copo cheio, né? Nós entendemos que depois da pandemia, se a gente pudesse fazer um corte, depois da pandemia, a gente tem que entender que tudo vai mudar. Então, o que você sabia, como a gente sempre usa, né? O olhar que eu tenho para ontem é que vai me dar o direcionamento do amanhã. Sim. Entende? Então, tudo vai mudar. Tudo, todos os negócios, o modo de vida das pessoas, o modo de trabalhar das pessoas, o modo dos negócios. Então, você tem que olhar para isso e tentar modelar o seu negócio olhando para esse futuro. Não adianta olhar para trás que não vai dar certo, né? Olhar para o retrovisor não vai dar certo. Então, você tem que apostar nisso, tem que avançar nisso. Sim, a gente está falando bastante de tecnologia aqui, mas eu gostaria de falar sobre pessoas. Quais são os maiores desafios dos líderes, dos gestores hoje em relação à gestão de pessoas, doutor? Olha, pelo menos assim, as dificuldades são grandes. Se vocês verificarem, nós tivemos depois da pandemia, pelo menos no nosso estudo, quase 15 tendências ou 15 ondas. Então o quieting, né? Enfim, a gente tem uma lista disso. Inclusive agora mais recente, né? As pessoas não estão nem querendo ocupar cargos mais elevados por conta da combinação de vida e trabalho, né? Explica pra gente o que é o quieting, doutor. Então, é as pessoas escolherem como elas querem trabalhar e para quem elas querem trabalhar e onde elas querem trabalhar. Antes não era assim. Antes não era assim. Você era tinha aquele trabalho e você não cloquinho. saía. Hoje a gente tem muito essa liberdade de escolha. É geracional. Eu acredito que geracional. Não vou dizer que é geracional para não dizer, porque tudo isso começou com a pandemia. Então, na pandemia, você já tinha a geração alfa, geração Z, essas coisas todas. Então, você já tinha essa faixa etária com isso, né? Pronto. Então, as pessoas hoje estão procurando outras formas de trabalho, né? Então, as empresas têm que se ajustar a isso, né? Por isso que tem muitas coisas que estão acontecendo nas políticas de RH com gestão de pessoas, né? Sim. Eu acredito que na pandemia muitas pessoas viram basicamente que isso aqui eu consigo fazer de casa. Isso aqui eu consigo fazer de casa. Porque eu tenho que ir até o Talvez trabalho. isso eu não consiga, eu tenho que fazer lá no escritório, na sala. Então acho que as pessoas foram modelando isso e hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que têm 2, 3 empregos e conseguem conciliar os 3. Mas como eu falei, né, você tem 2 faces, você tem toda essa facilidade, mas a gente trabalha com uma questão que hoje me preocupa muito, né? É a condição mental dos trabalhadores, né? Com Outro ponto muito importante. Que tudo que aconteceu, você tem que trabalhar com essa realidade, né? As pessoas estão submetidas a uma pressão, seja familiar, seja profissional, seja de vida, muito forte, e isso atrapalha o teu dia a dia profissional. Então hoje a gente percebe que essa equação que eu falo entre educação e empregabilidade é algo que é muito relevante
Se você não estiver preparado para atender essa demanda, né, você não tem foco e o atendimento do cliente para o atendimento ao cliente, ele fica sempre prejudicado. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, doutor, porque eu tenho que chamar o break aqui, mas a gente já volta ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. Fica aí. Você acompanha Viver e Empreender TV com Estela Jordi, na Capital. O Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital tá de volta. Eu sou Estela Jordi e eu tô ao lado do meu querido diretor, o Fernando Mora, do Pedro Casagrande e do nosso convidado, o Dr. Ronaldo Martins, ele que é fundador do escritório Ronaldo e Martins Advogados. E quem nos acompanha agora é a vereadora de São Paulo, Janaína Lima, do MDB, ela que está linda, loira aqui do nosso lado. Doutora e vereadora, é um prazer te receber, como sempre. Obrigada por estar aqui conosco. Prazer é meu, Estela, sempre com a sua simpatia, com essa banca aqui maravilhosa. Prazer, doutor Ronaldo, nossa, sua história é inspiradora, seu trabalho, parabéns. É um prazer estar aqui. Ótimo, obrigado, eu que agradeço. A Janaína Lima, ela tem um quadro aqui na Rádio Capital, doutor, que fala sobre empreendedorismo também. Ela o Minuto do Empreendedor. O Minuto do Empreendedor. Muito bem, Pedro. Muito obrigada. Um minuto é muito pouco, né? Porque é muita informação de qualidade, sempre boas histórias, boas dicas. Eu tô aqui acompanhando. Muito obrigada por estar aqui com a gente, de verdade. Janaína, é sempre um prazer. Você ganhou um prêmio na semana passada. Eu gostaria que você contasse pra gente como é que foi esse prêmio lá no Rio de Janeiro, minha cidade natal. Apesar de eu ter esse sotaque aqui paulistano, eu sou carioca, fiquei muito feliz em te ver lá naquela cidade maravilhosa. Nossa, eu lembro, eu fiz um curso de urbanismo social na Colômbia. E o professor Alejandro, que é o maior urbanista colombiano, falou que Rio de Janeiro é a paisagem urbanística mais perfeita. Quando ele me falou isso, é uma coisa até que comove, e sempre que eu vou para o Rio de Janeiro, eu lembro dele. Então, realmente você tem toda a razão de ter esse carinho com a sua cidade natal. E eu tive a honra de receber a medalha da influência digital, junto com grandes nomes, a irmã do Neymar, o Whindersson, o filho do Pelé. Teve muitas pessoas com bastante influência em diversos segmentos. Influência digital. E foi uma festa no Copacabana Palace, do centenário do Copacabana Palace. Eles quiseram fazer uma homenagem para as pessoas que eles entendem que em diferentes funções usam bem as mídias digitais, têm uma influência sobre a sociedade e que passaram uma mensagem diferenciada. Então eu fiquei muito feliz na categoria política eu ter sido selecionada, porque eu acho que isso é de suma importância. Também passa um filme, né, de quem nasceu no Capão Redondo chegar com aquela medalha. Acho que foi muito simbólico, ao lado de pessoas que são decisivas no desenvolvimento do nosso país e na formação de uma opinião realmente que fortaleça um novo caminhar para o Brasil. Eu acho que a gente está nesse momento de repactuação, então acho que isso é um movimento muito importante. Agradeço a Associação Brasileira de Honras ao Mérito, né, o comendador Regino Barros, uma pessoa incrível, maravilhosa, e ao Copacabana Palace por ter aberto aí as portas para tantas pessoas relevantes. Sem dúvida, e você com certeza inspira muitas meninas, muitas mulheres que te seguem. Vocês estão sempre ativos aí nas redes sociais, no Instagram, principalmente nos stories. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o Dr. Ronaldo justamente sobre esse consumo das informações, como isso está se transformando e como muita gente só tem aqueles 15 segundos, 30 segundos para se informar. E a gente que está aqui, né, na ponta de lança da comunicação, a gente tem que saber disso e se adaptar, né, e inovar também, né? A gente está atrás disso, quero que vocês saibam. E é muito bom estar aqui com 2 profissionais, 2 empreendedores que sabem, né, do que estão falando e sabem sobre inovação. E você que tem dúvidas sobre empreendedorismo ou tem alguma pergunta para a Janaína Lima, para o Dr. Ronaldo Martins, manda aqui pelo YouTube da Rádio Capital, no @capitalcomvocê, ou pelo nosso WhatsApp, né, Pedro? Qual é o número mesmo? Nosso telefone que é 98334-5777. A gente está esperando você aqui
faça pergunta Por favor, pra Janaína, Joelma, pra Maria Estela, pro Quitéria, Fernando, pra Adriana, mim. Bertocco, que Isso. entrou agora, mandem áudio, perguntas aqui pra gente. Eu vou fazer uma pergunta agora pra Janaína. Janaína, você também é advogada. Como é que você enxerga a aplicação da inteligência artificial nos negócios e também na esfera pública daqui pra frente? Acho de suma importância. É um caminho que não tem mais volta. Acho que o desafio é como você regulamentar sem inibir o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem e traz um valor muito importante humano que as pessoas não estão enxergando. As pessoas estão olhando muito o que a máquina pode substituir o ser humano. Mas ninguém está olhando, né, os tais soft skills, né, que é aqueles, né, a empatia, o abraço, o relacionamento, o networking, que aquilo a máquina nunca vai conseguir substituir a pessoa humana. Então, isso que é o maior diferencial, diferença entre robôs e humanos. Né? Aquilo que você precisa desenvolver com mais força é a sua capacidade de ser humano. E a inteligência artificial, ela tem, obviamente, a condição, primeiro, né, de trazer excelência e agilidade. Né? O robô, ele consegue, com uma rapidez muito grande, acabou de nascer uma lei que foi 100% feita pelo ChatGPT, então, quer dizer, ele já começa a entrar, inclusive, no legislativo. Como é que a gente pode fazer leis a partir de uma visão usando a inteligência artificial a serviço do judiciário, do legislativo e, quiçá, do executivo? Eu sempre trago que a gente tem um gap, e depois da pandemia, professor Ronaldo, imagino que é professor, né? Com 3 graduações, maravilhoso, Dois- E né? ele não dois para de mestrados. estudar. É. E ele tá começando agora um mestrado, não é isso? Agora estou começando o O terceiro. terceiro, doutor. Desculpe, quantos anos o senhor tem? A gente pode dividir aqui ou é segredo? Pode, não, eu tenho 70. 70. Alô, você que tem 30 e poucos e parou de estudar. Acho que tá na hora de você, né, ir atrás dos seus sonhos. Empreender, estudar, mudar de profissão, por que não? Aquele que eu comentei, educação e empregabilidade, entendendo que é o termo trabalho, né? Se não tem educação, se não tem formação, você não tem empregabilidade, você não tem trabalho. É verdade. Com certeza. E a inteligência artificial, ela entra, né, exatamente nesse modelo em que o Brasil teve um declínio por conta da ausência da sala de aula, a gente perdeu muito, teve um retrocesso educacional muito grande e Gigante. daqui 2, 3 décadas isso vai ficar mais latente ainda. Mas a inteligência artificial, ela pode ser um grande facilitador na superação desse gap, né? Dessa lacuna aí que se formou. Então, como que a gente pode fazer? Então, tem pessoas que, obviamente, quanto mais economicamente estável, né, ela ser de uma família que tenha condições e estrutura, ela sentiu menos os efeitos, né, na educação da pandemia. Quanto mais vulnerável, mais pobre, o efeito foi mais nocivo, mais perverso. Mas a inteligência artificial, ela pode vir e colocar o conhecimento de ambos jovens equilibrados. Aonde é que eles vão se destacar? Na capacidade de serem humanos, de se abraçar, de se reconhecerem, de influenciar, de poderem colocar a voz deles para a sociedade. Eu acho que, então, o grande desafio é a gente entender como que a gente introduz, né, na educação, nos negócios, no dia a dia, essa inteligência artificial a serviço da sociedade, mas de uma outra ponta também usar que essa inteligência artificial, ela pode diminuir os contrastes, as diferenças sociais de uma forma muito mais ágil, como as pessoas ainda, muitos gestores ainda não estão enxergando, mas que isso é possível. Não, Por favor. eu só queria... que assim, a gente está focando muito na expressão inteligência artificial, mas tecnologia, né, ela é muito mais abrangente do que simplesmente focar só nesse termo. Né? Você tem muito mais tecnologia envolvendo áreas da educação, saúde, enfim, várias outras ferramentas, né, que usam também a inteligência artificial. Então, a gama esse universo tecnológico, ele ainda é muito restrito, não restringindo o conhecimento, mas
a aplicação, porque ele tem muita coisa, né? Gostaria, doutor, inclusive, que você desse exemplos de como a inteligência artificial ela é aplicada no seu escritório. E também que gostaria que você falasse sobre o projeto Conheça o Seu Cliente, como funciona. Vocês atuam com a inteligência artificial neste projeto então, especificamente? É assim, inteligência artificial ela surgiu pós-pandemia, então ainda é muito recente. Então o gap de uso efetivo dessa ferramenta ainda é muito grande. Então o que nós temos feito para nosso benefício não é usar para fora, mas usar para dentro. Ou seja, como essas ferramentas, esses algoritmos podem nos ajudar a gestionar o nosso negócio, gestionar os nossos dados. Então nós estamos fazendo um processo um pouco diferente, né? Ou seja, não estamos usando para fora, mas usando para dentro, para que o nosso advogado tenha total disponibilidade de atuação nas demandas que vêm do cliente. E isso está exigindo vamos dizer assim, um esforço, um investimento muito grande. Porque, como eu falei, nós temos uma equipe que está conosco há 30 anos desenvolvendo nossos aplicativos, nossos sistemas, mas agora nós estamos começando quase praticamente tudo do zero. Porque gestão de dados ou gestão do seu negócio passa a ser um negócio diferenciado. Né? Não basta simplesmente saber o andamento do processo. Isso você vai na internet e todo mundo já sabe como é que está o seu processo. Então, o uso dessas inteligências não é voltada mais para aquilo que já é o comum, que é o óbvio. Uhum. Né? É como você passar a ser um data driving, que a gente chama, que é o mundo digital. Como que você traz isso para dentro. De fora para dentro. E essas tecnologias usam dentro do seu próprio negócio. Uhum, Quer dizer, a pergunta sempre é essa: como será a atividade jurídica daqui 5 anos, daqui 10 anos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de milhões, como dizem por aí na internet. Né? Janaína, você que já foi eleita 2 vezes vereadora aqui na cidade de São Paulo, você acha que o Brasil está num bom patamar no que se diz respeito ao direito? Como você avalia? Eu acho que o sistema judiciário como um todo nunca esteve tão forte quanto é hoje, né? Hoje, sem dúvida, se você vai olhar, né, a separação, né, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, o judiciário hoje ele centraliza muitas discussões que muitas vezes deveriam estar sendo pautadas pelo legislativo e executadas pelo executivo. Então a gente vive também um momento de realinhamento dos poderes, né? A gente não pode também ter um judiciário muito forte e um legislativo fraco, né? Então tem aí até um caminho que está se trilhando entre Congresso e Supremo, que com certeza esse realinhamento vai descer para todo o Brasil, para toda a federação. Mas o judiciário hoje brasileiro, ele é muito respeitado, sem sombra de dúvida tem feito um bom trabalho. A gente percebe a qualidade dos nossos magistrados, que realmente são diferenciados. A gente olha aqui o TJ de São Paulo, realmente você observa a qualidade, a dedicação de todos eles nos processos, no compromisso com a cidade. Mas, obviamente, que o processo de judicialização, ele é um processo que já atingiu um patamar inaceitável no nosso país. A gente tem que viver um processo de desjudicialização. A gente precisa modernizar, né? O judicializar precisa ser a última instância da última. Né? A gente vê vários países adotando mediação, arbitragem, novas formas de resolução. O Brasil precisa se alinhar com isso, com esse movimento precisa crescer muito. Eu já vi muitas e muitas brigas de família que normalmente terminariam num processo que possivelmente se arrastaria por anos, sendo resolvido por um bom mediador ali numa conversa franca de realinhamento, inclusive familiar. Então, acho que são essas medidas, essa visão que eu sinto falta hoje de crescer dentro do nosso judiciário. Nosso judiciário é forte, os nossos advogados são brilhantes. Você chega em Nova York, você já passa, né, que
vamos dizer assim, a capital, vamos dizer assim, que você chega que mais tem advogado por metro quadrado é Nova York, Estados Unidos. Então, quando você chega e vê tantos advogados brasileiros sendo saudados, contratados, você vê a qualidade dos nossos juristas e dos nossos advogados. Então, acho que é um dado importante para as pessoas saberem a qualidade do sistema judiciário brasileiro. Inclusive, o Dr. Ronaldo Martins tem escritórios nos Estados Unidos, né, doutor? Temos o escritório que cuida da parte de planejamento patrimonial em função das famílias que têm investimentos no exterior ou queiram utilizar dos mecanismos jurídicos existentes fora, que não são ainda aceitos no Brasil, para fazer proteção patrimonial, para poder fazer a sua sucessão familiar, né? Então é importante você estar perto desses centros que já manipulam essa legislação, essas jurisdições que já têm essa legislação mais apropriada, né? Mais moderna. E mais moderna. Sim. Agora, uma coisa que está acontecendo, porque o direito, ele sempre foi muito masculino, Estela, e a gente está começando a ver o crescimento, né, da presença das mulheres à frente dos escritórios, participando das sociedades, sendo indicadas. Isso é muito bom. Isso né? é muito Isso é positivo, muito importante. Né? Inclusive... A Daniela Teixeira, nossa recém-indicada a ministra, né, do Superior Tribunal. Então, assim, muito bom a gente começar a perceber que as mulheres estão conquistando voz. É o que eu sempre digo, por muitos e muitos anos, nós ficamos nas fileiras aplaudindo os homens. E é muito bom quando esses aplausos agora são concomitantes, né? Homens e mulheres se aplaudindo. Eu acho que esse é o caminho que não tem volta. Isso é igualdade real. É isso aí, igualdade de oportunidades. Eu acho que é isso que nós mulheres buscamos. Agora temos aqui uma pergunta de um ouvinte. Boa noite a todos. Como fazer as pessoas mais relutantes às novas tecnologias compreenderem a importância dela no mercado? Marcos Paulo de Diadema. Um beijo, Marco Paulo, perdão. Obrigada pela sua pergunta. O que vocês acham, Janaína? Eu acho que é você ou participa ou você está fora. Cada vez mais o uso da tecnologia, ela virou um acessório indispensável. Parece que quando você esquece o celular em casa, você está sem uma peça de roupa. Está sem uma perna. Tá sem uma perna. Na hora que sai de casa, bate ali no bolso e fala, esqueci. Você fala, nossa, para esqueci. Tudo e volta. Então é mais ou menos isso. O que o celular... Hoje, a presença, a importância do celular no nosso dia a dia é só um detalhe do caminho que não tem mais volta. Então, a tecnologia, ela faz parte da vida de todas as pessoas, da sociedade, vai ter cada vez uma maior importância. Agora, como a gente vai interagir com essa tecnologia, como você pode fazer essa tecnologia ser sua parceira e ser um diferencial seu, é uma decisão pessoal de cada um. Eu espero que todo mundo decida, né, abraçar a tecnologia como uma aliada e fazer dela um diferencial, não só para o currículo, para a carreira profissional, mas também na sua interação social. É isso mesmo. Isso é importante, é que nem nós criamos nesse tempo todo, os nossos advogados, quando vão para uma audiência, por exemplo, eles têm no celular o processo inteirinho. E pode fazer um sisteminha de busca de alguma peça, alguma coisa que naquele momento da audiência é relevante falar ou comentar com o juiz. Por palavra-chave. Então, quer dizer, de novo, tecnologia, se você não tem isso... Você está atrás. Você fica para trás. Então, é a mentalidade digital, não tem como você retroceder. Porque isso dá segurança, pelo menos para nós, né? Dá segurança para o advogado, ele tem o elemento, o fato, ou tem o documento ali na mão dele, num celular. Então, o que não tinha antes, né? Você chegava numa audiência, o juiz põe você no seu lugarzinho ali, você tinha que falar tudo de cor. Se você não tiver pleno domínio sobre o processo, sobre os fatos, você apanha. É verdade. E nós sabemos também, somos pessoas e a gente está apto a errar. A gente tem uma rotina, a gente passa por todas as coisas do dia e a gente... Então, pode acabar falhando, a tecnologia acaba ajudando dessa forma. Exatamente. Então o celular é um instrumento, é um bom exemplo para dizer como a tecnologia ajuda e facilita a vida das pessoas, né? É verdade. Agora com 2 advogados aqui na bancada, quero perguntar,
Que conselho vocês dariam para os jovens advogados que estão começando a carreira e também os que estão começando a empreender? Primeiro as mulheres. O que eu diria é, primeiro, para acreditar nos seus sonhos, né? Para nunca deixar que a sociedade, alguns amigos, distanciá-los desses sonhos. Eu acho que nessa idade, quando a gente está decidindo qual carreira seguir, e a carreira jurídica, ela é uma carreira linda, é uma carreira que abre muitos horizontes, você pode ir para diferentes funções. Então, hoje mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer o advogado-geral da União, você tem ministros, hoje eu me reencontrei com a Daniela Teixeira, que é a nossa indicada do Superior Tribunal. Então você chega, vê, e eu como advogada e hoje ocupando uma função de legisladora da capital de São Paulo. Todas essas funções são desempenhadas por advogado. E aqui com o Dr. Ronaldo, que tem aí uma carreira brilhante com escritório nos Estados Unidos, em várias partes do Brasil, como advogado. Então essa é a beleza, né, do direito, a sua múltipla faceta de você poder dividir isso. Agora, quando a pessoa entra para o direito e é aberto a dialogar com os diferentes setores, estar atento ao que a sociedade busca, com certeza a probabilidade desse recém-formado ou essa pessoa que está buscando, sonha em se formar, se tornar um profissional diferenciado, é muito grande. Então, eu posso falar com segurança. Eu nasci no Capão Redondo, eu demorei 10 anos para me formar, Dr. Ronaldo. Então, foram 2 anos trabalhando para pagar 1 ano de faculdade. E eu lembro muito bem que uma coisa que abriu muitos horizontes para mim foi o Facebook. Então, pelo Facebook, eu me conectei com os maiores advogados do Brasil e muitos deles toparam ser mentores. Então, eu tive a oportunidade, por meio da tecnologia, de diminuir distâncias, né? Então, aquelas pessoas que eu jamais chegaria se não fosse pelo uso da tecnologia. Então, se eu pudesse falar para qualquer jovem que está aí com o sonho de entrar na faculdade de Direito, acredite no seu sonho. Então, se alguém virar para você e falar, eu não acho que esse é o melhor para você, mude de amigos, mas não mude de sonhos, siga em frente com coragem. Muito bom. E se eu puder complementar, e é só um complemento, né? O jovem advogado, que a gente recomenda é que ele ponha de lado o status quo. A advocacia hoje não é aquele cara sentado numa mesa e atrás de si uma estante cheia de livro, e onde ele fica ali numa forma parado, ativo, sem nenhuma atividade. Hoje tem que ser reativo, porque a sociedade, né, exige a participação do advogado, não por causa da lei em si, mas por todo aquilo que o cidadão procura, como respeito, como proteção. Então, o advogado tem que entender que não é o lugar comum sentar atrás de uma mesa e ficar esperando as coisas acontecerem, né? Ele tem que fazer acontecer. Por isso que essa interação com vários segmentos dos negócios, seja na vida pública, seja na vida privada, seja em cargos relevantes, né? Porque esse é o nosso sistema. Então, o advogado precisa sair do lugar comum. E aí é um desafio, né? Isso é fazer a diferença na vida das pessoas, né, doutor Ronaldo? Porque a educação, o que vem do banco escolar é importante, vem da faculdade é importante, mas não é o mundo real, não é a vida real que as pessoas enfrentam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem que ter um esforço muito grande. Sim, esforço e fazer a diferença de verdade, mudar, transformar a realidade, né, doutor? Isso aí é premissa básica do empreendedorismo e eu estou muito feliz em ter recebido vocês dois aqui no Viver e Empreender aqui na Rádio Capital. A gente gosta de falar com quem faz a diferença, com quem tem um talento e resolve dividir o que aprendeu com o mundo, aquela pessoa que adora inovar, que tem coragem, que decidiu ser dono do próprio tempo. Mas será que é assim mesmo? Por onde começar? Será que vale a pena sair do CLT? No próximo programa a gente quer ler as histórias de vocês. Eu adoro quando vocês mandam as histórias, quando vocês contam que vocês vão continuar, vão seguir em frente, que vocês estão se inspirando aqui com a gente no Viver e Empreender TV, na Rádio Capital. Dr. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, Janaína Lima,
De novo, obrigada por estar aqui com a gente. Pedro Casagrande, Fernando. Obrigado, Estela. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira aqui no Viver e Empreender TV, na Rádio Capital. Um super beijo. Na Capital, Viver e Empreender TV, com Estela Jordi.